acaso eu vi uma entrevista hoje de alguém que está nos caminhos do Senhor hoje, outrora era um artista, entrevistando outro artista. E ele chorava, relatando para aquela pessoa que a mãe era a única pessoa que valorizava ele, cuidava dele, mesmo ele drogado, a mãe dava comida, dava carinho. E ele teve que fazer uma viagem e não viu. A mãe morreu nesse intervalo que ele foi fazer essa viagem. E ele não se perdoava porque era a única pessoa que nunca abandonou ele e no momento que precisou dele, ele não conseguiu chegar. E ele não se conformava com isso. E ele perguntava ao Senhor, o porquê inconformado. E o outro entrevistador, que é um servo de Deus, relatava para ele que ele foi o contrário. Ele não dava certo com o pai, mas no momento final da vida dele, ele teve a oportunidade de visitá-lo e ter uma conversa amorosa com ele, franca. E aí ele partiu, Ele conseguiu ter êxito com aquela conversa, mas depois ele ficou perguntando para Deus por que alguém tão bom como o pai dele era, correto, morreu, e ele que era tão imperfeito, tão cheio de defeitos, permaneceu vivo. E aí ele respondia para aquela pessoa que ele estava entrevistando, que o Senhor respondeu para ele foi porque ele cumpriu a missão dele. Agora eu pergunto a você tem cumprido a sua? Então, a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Nós que servimos o Senhor. Nós temos todo dia algo, uma responsabilidade para chamar para os nossos ombros, diante da nossa família, diante de amigos, diante de conhecidos, diante de familiares, diante da igreja. Nós temos que chamar a responsabilidade sobre a nossa vida, de o que nós estamos fazendo para Deus, o que nós estamos fazendo para o outro, amém? Como Deus está nos usando, porque às vezes o inimigo tem nos distraído com dores, para que a gente não se preocupe em cumprir a nossa chamada com amor e com dedicação, amém? Então eu quero que o pastor faça as apresentações nessa noite, e logo após eu estarei louvando o Senhor. Quero convidar depois as crianças para vir para a gente orar, e eu quero estar adorando o Senhor, porque talvez você entrou aqui só pensando nos problemas, mas eu quero te dizer nessa noite, o nosso Deus é maior do que todo e qualquer problema, e se você está aqui é porque Ele te sustentou nas suas mãos, amém? Então alegra o teu coração. Meus irmãos, paz do Senhor. Com temor e tremor, eu quero falar para vocês aqui 2 versículos da palavra, o Salmo 128. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Diga comigo, os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. É que domingo à noite, aqui na igreja, bem naquele momento que eu fiquei emocionado, e eu que não sou muito de chorar, mas eu chorei porque algo muito legal aconteceu na minha vida, no meu ministério, podemos dizer assim, que está relacionado com principalmente com esse versículo 6 do Salmo 128. Tu verás os filhos dos teus filhos. E nós tivemos a alegria de apresentar aqui no telão da igreja, no domingo à noite, o filho do meu filho, o Pedro. O Lucas é o meu filho, e o filho do meu filho é o Pedro. Então foi muito emocionante, mais uma vez, que a palavra de Deus se cumpriu na nossa vida, porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, irmãos? Hoje eu já estou com 62 anos, com certeza já teve tantas vezes que o inimigo tentou levar a minha vida,
mas Deus quis que eu ficasse para eu ver os filhos dos meus filhos com esses meus olhos. Diga glória a Deus. E no sentido espiritual, esse versículo ele é muito mais profundo ainda, irmão. Porque desde quando eu me converti a Deus de uma forma muito diferenciada, então passei a ter filhos espiritual, filhos da fé. Isso é verdade, começando dos meus irmãos, da minha própria mãe, meu pai, que acabou sendo os meus filhos, porque eu comecei a falar para eles de um Deus que até então eles não conheciam. E eles abraçaram essa fé. E hoje, e eu falo isso com alegria para a glória do meu Senhor e Salvador Jesus, que existem pessoas fora do Brasil, pessoas no Brasil mesmo, muitas pessoas que já são presidente de campos, que eu posso dizer, são meus filhos na fé, são meus filhos na fé, quando eu falo no sentido espiritual, como povo de Deus. Então nós estamos aqui hoje num culto muito importante, onde a parte da igreja do Senhor se reúne para se abastecer do Senhor, para buscar o Senhor, para receber a santa palavra de Deus, onde nós recebemos pessoas maravilhosas para nos ajudar, para visitar a gente aqui, e nós estamos felizes por isso. Quero aproveitar, que depois no final às vezes eu me esqueço, que amanhã a gente vai fazer um culto que para mim é muito importante, viu? Se eu não fosse um amante mesmo, assim, de coração, desse tipo de culto ao ar livre, talvez não tinha eu tantos filhos espiritual, filhos da fé. Então amanhã à noite a gente pretende fazer o culto bem ao lado da loja do Ratinho ali, ó, descendo a Nazaré, todo mundo conhece. Contornou ali a rotatória, já olha para a esquerda, começou a escurecer, eu já vou estar lá no telão, jogando imagens importantes, que fala do momento atual, hinos importantes, e quando for 7h30 ou 7 horas, não sei, da noite, a gente inicia o grande culto com a participação de 2 igrejas. Esta igreja que é para ir em peso, e a igreja lá da GB3, que vai estar lá também em peso. Quem entendeu diz amém. Então já deixo aqui reforçado o convite, e terça-feira que vem, eu acho que se eu não estiver enganado, vai dar dia 8, se eu não estiver enganado. 8 ou 9, por aí assim. Terça que vem, marca também, porque nós vamos pegar bem no meio dessa praça lá, bem no meio dessa praça aqui da frente da igreja, vamos montar um palanque e vamos lembrar os dias de Esdras, tá? Os dias de Neemias, os dias de Esdras, vamos falar de Deus ao ar livre, porque chegou o tempo agora da gente falar ao ar livre, porque agora não está chovendo, né? Muito bem, Deus abençoe, com muita alegria eu quero apresentar um obreiro aqui dessa igreja que tá fazendo uma obra lá no Tocantins, e é um obreiro que a gente tem um carinho muito grande por ele, é uma família muito respeitada, um empresário que sempre apoia essa igreja. Estou falando do Antônio Marcos, que nós conhecemos como Marcinho. Seu irmão Marcinho é bem-vindo, diga glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe, Marcinho, sempre. E ele vem, ele vai, uma hora a gente vai, né, Marcinho? Uma hora a gente vai. Ele me chamou ontem de Curiango, ele falou, o senhor está igual o Curiango. O senhor fala assim, amanhã eu vou, mas é por causa das dificuldades, e eu sei que uma hora a gente vai lá, vou cumprir a minha promessa. Ele fala isso porque ele tem muita liberdade comigo, e eu gosto muito, viu, Marcinho? E também agora, com muita alegria, quero apresentar o Ailton. Ailton é convidado do Elias, né? Fica de pé, Ailton, permaneça de pé um pouquinho. Junto com ele já queremos apresentar a preletora, a pastora, a missionária, a Biqueila. E eu queria, se for possível, a senhora vir para cá já, para ficar aqui. Daqui a pouquinho você vai pegar esse microfone aqui. E toda a família, né? A Luana, que é cantora, que esposa do Eliseu Rodrigues, os filhos, as tias. Tias ou é sobrinhas que estão? As tias. Fica de pé, todo mundo que está com essa família maravilhosa. É uma honra para nós, hoje, nessa quinta-feira, receber vocês. Não tem tanta gente na igreja, mas os que vieram, minha gente, eles vieram para adorar o Senhor, viu? Eles vieram porque eles amam a palavra de Deus. Eles vieram porque eles entenderam que aqui é o melhor lugar para estar nesse momento.
porque aqui está a grande possibilidade do milagre de Deus acontecer durante a realização do culto. Se todos eles são bem-vindos, então o que nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Palmas para Deus, palmas para o Senhor Jesus. Vamos continuar, minha gente. Convido aqui então a irmã Liamar para dar continuidade a esse culto maravilhoso. Quero convidar nossas crianças, pedir o pastor João Mendes para fazer essa oração para as nossas crianças irem para a salinha. E bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Louvado seja Deus. Aleluias. Podem vir todas as crianças, estaremos orando, né? Aleluia. É bênção. Amém. Então vamos orar. Isso. Senhor, em nome de Jesus, estamos entregando essas crianças agora, meu Pai, diante do Senhor, porque estarão indo para as suas salas a aprenderem a Tua palavra. Ó Deus, a professora Renata está responsável de ensinar a Tua palavra a essas crianças. Abençoa eles, Pai, em nome do Senhor, pois Tu és o Deus de vitória, de paz e graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.